Mais um ano, rapaziada. A situação do Vasco da Gama segue complicada. O que o Vasco vem brigando praticamente nos últimos 25 anos foi justamente para poder não cair para a segunda divisão. Em 2017 a gente teve um lampejo ali que pegamos uma pré-Libertadores, 2012 brigamos pelo título até a última rodada, porém foi só isso. Mas o que eu gostaria de abordar hoje? Eu gostaria de abordar que a nossa diretoria, né? Quando eu falo diretoria, eu falo todos. Eu não estou falando do presidente Pedrinho em específico, não estou falando do Felipe em específico, não estou falando do Admar Lopes em específico, eu estou falando da diretoria num todo. O que o Vasco fez esse ano? O Vasco trocou o certo pelo duvidoso. Só que, infelizmente, o duvidoso não está dando certo no Vasco da Gama. O que eu quero dizer com isso? O Vasco contratou o Spinelli, atacante, artilheiro no passado, do futebol equatoriano, que nós sabemos que é de um nível muito abaixo do futebol brasileiro, e o Vasco simplesmente liberou o seu artilheiro do Brasil no ano, Pablo Verratti. Pablo Verratti, que foi o artilheiro do país, do Brasil, no ano passado, foi liberado para o Cerro Porteño. E o mesmo jogador gostaria de ter continuado no Vasco. Capaz que ele queria um aumento salarial ou mais um ano de renovar contrato. E eu aposto aqui com vocês quanto vocês quiserem. Se o Verratti estivesse no Vasco da Gama esse ano, ele já teria entregado pelo menos 20 gols. Porque não adianta, cara. O cara tem faro de gol, o cara tem a jogada aérea, né? O cara tem estrela. E o Spinelli é um jogador, brigador e tudo mais, mas, cara, ele não tem tanta essência de fazer gol. Capaz não. A última temporada do Spinelli no futebol equatoriano foi a melhor temporada da história da vida do jogador, que tem 29 anos. Então você entende o que eu estou te falando? O Verratti, em 2 anos e meio no Vasco da Gama, sempre brigando para não cair. Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil. Ano passado chegamos numa final de Copa do Brasil graças a um gol do Pablo Verratti. O Pablo Verratti, em 2 anos e meio de Vasco da Gama, ele fez 60 gols. Então você vê, o Vasco teoricamente abriu mão por um jogador desse que era velho, o jogador está jogando pelo Cerro Porteño, está jogando as oitavas de final contra o Palmeiras, fez gol de novo, continua aí toda hora fazendo um gol, e num clube que ele ainda não é tão identificado assim. O Pablo Verratti, além de ser identificado no Vasco da Gama, ele era o capitão da nossa equipe. Entendeu? Então você tira uma liderança absurda e que te entregava gol para poder apostar. Então você troca o certo pelo duvidoso e, gente, está acontecendo o que está acontecendo. Hoje o Vasco não tem um camisa 9 matador. Nossa volância, Jair voltou a se machucar. A estreia do Santiago Sousa contra o Santos, não sei se ele sentiu a pressão, para mim foi uma estreia terrível. O Colídio, esse eu acho que vai ajudar muito o Vasco da Gama, jogador alto, jogador rápido, mas ele não é um camisa 9, ele é um segundo atacante. O Vasco segue tentando negociar com o John Mercado, que está no Sparta Praga da República Tcheca, que é um futebol, gente, que, pelo amor de Deus, é um jogador que não entrega muitos gols, e hoje começaram a se falar no atacante Arce, do Independente Rivadavia da Argentina, que é o artilheiro da Libertadores. Mas, cara, sinceramente, essa diretoria queimou muito dinheiro em contratações que, sinceramente, eu não consigo entender. Eu acho que se você pegasse todo esse dinheiro gasto, 130, 140 milhões, que forem contratações, e você trouxesse 3 jogadores, um meio-campo, um zagueiro e um atacante, o Vasco estaria muito melhor na competição. E agora faltam 16 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro e, matematicamente, para o Vasco continuar na primeira divisão, nós temos que ganhar 8. Então é tipo assim, ganhar todos os jogos que tem dentro de casa, porque fora a gente não consegue ganhar. Sendo que dentro de casa a gente também não está conseguindo ganhar. A gente tomou uma lavada para o Santos de 3-0. O Santos, que tem um time fraquíssimo. O Vasco não se impôs em nenhum momento.
Só os 20 primeiros minutos teve controle de bola, mas o goleiro do Santos não fez nenhuma defesa. Entendeu? E a luta pelo rebaixamento já estava iminente com a parada para a Copa. Voltamos da parada para a Copa, o Vasco ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Todos os pontos que o Vasco tem ali, quem conquistou foi o Renato Gaúcho. Um ponto eu acho que o Pedro Emanuel conquistou. Na Sul-Americana, jogando em casa contra o Olímpia, Vasco fez até um bom jogo, mas 0-0. Agora o Jair está machucado. Será que o Sousa vai dar a mesma qualidade que o Jair estava dando para a nossa equipe? Thiago Mendes, não entendi. As últimas 2 partidas do Thiago Mendes, tanto contra o Olímpia quanto contra o Santos, foram muito abaixo. Não sei se o Thiago Mendes está sentindo a pressão de ser capitão e não está conseguindo dar o resultado que a torcida quer. Não sei se a faixa de capitão subiu um pouquinho a cabeça dele, porque tem horas que me parece que ele passa um pouco do ponto. E o Vasco começou a entrar naquela areia movediça que a gente sabe que a cada rodada que passa fica pior. O Vasco é o penúltimo colocado da competição. Só a Chapecoense está atrás da gente. O Vasco está pedindo mais um empréstimo DIP de 150 milhões. Será que esses 150 milhões vão ser direcionados a contratar jogadores que chegam para resolver ou chegam em apostas? Trocar o certo pelo duvidoso. O Vasco tá nítido, gente. Em 2023, o Vasco estava brigando para não cair. A gente já tinha o Puma no elenco, já tinha o Piton no elenco, né? O DVD já estava no elenco, o Léo Jardim já estava no elenco. Léo Jardim, que tem hora que me parece que precisa respirar novos ares. Não sei se ele está feliz no Vasco. Lembrando, ele é um goleiraço, mas, gente, tem hora que não dá. O Spinelli, esse ano, se entregar 12 gols para a gente vai ser muito. Acho que no momento ele entregou para o Vasco até agora 7. E o DVD não entrega gol. O Andrés Gomes também entrega pouquíssimos gols, mas entrega muita assistência. Nuno Moreira desapareceu. Adson está vivendo um altos e baixos gigantesco. Marina Inestrosa, outra contratação caríssima da parte do Vasco. Não consegue desempenhar, não consegue ser titular, não consegue entrar bem quando entra no segundo tempo. E hoje você vê, o Vasco não tem mais um craque no time, como tinha no início do ano. O Coutinho, o Ryan, que são craques de bola. O Coutinho não tem o que falar porque pediu para sair, estava com um problema de cabeça, tá tudo bem, foi sujeito homem de falar a verdade. Ryan não tinha como segurar, mas o Verratti é de se pensar por que o Verratti não continuou no Vasco da Gama, já que o jogador está tão bem fisicamente, é um jogador dedicado, era um líder nato e que entregava gol. É isso, rapaziada. Como vocês que me acompanham aqui todo dia no canal sabem que eu estou a viagem, uma semana já que eu estou viajando, a trabalho para o Panamá, e agora eu estou aqui na República Dominicana, que eu tirei 4 dias para descansar, porém, como eu estava falando para vocês, eu estou a viagem, já uma semana viajando, estava 3 dias no Panamá a trabalho, agora eu estou aqui na República Dominicana, volto na quinta-feira de manhã, eu já vou estar em casa, o canal vai voltar com a programação normal, muita live para vocês, muito bate-papo, muita troca de ideia. Peço para você se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, espalha para geral, acesse aí também nossas lojinhas com parceria com o Mercado Livre, Netshoes, Shopee, se você quiser comprar algum presente para você ou dar para alguém e fortaleça aqui o Voz Esportiva. Valeu? Tchau!